Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? A Páscoa é uma prova de amor. Isso nós já vimos. A Páscoa é uma demonstração de humildade. Como diz nosso versículo de João 15:13, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então, essa frase de dar a alguém a própria vida é uma demonstração de humildade. Então, nós observamos Jesus, que antes de ser entregue, ele partiu o pão com seus amigos, despediu-se deles, avisou eles sobre sua morte e ressurreição e lavou os seus pés como uma prova de amor e humildade. Então, o mestre se tornando servo. Em todo tempo, Jesus se colocou como igual aos outros. Ele comia com as pessoas, foi no casamento, pescou com seus amigos. O único momento que Jesus esteve acima das outras pessoas foi quando estava pendurado na cruz. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como o maior exemplo de humildade. Nós observamos isso em Filipenses capítulo 2, que ele mostra bem clara esta ideia para nós. Filipenses capítulo 2. Você abre a sua Bíblia e confere aí a partir do verso 5. E aqui nós questionamos quais são as características de uma pessoa humilde. Então, olhando para Jesus, conforme Paulo apresenta, podemos aprender algumas lições sobre humildade. Nos versos 5 e 6, mostra que a pessoa humilde pensa nos outros, não em si mesmo. Verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, né? Então, a pessoa humilde, ela pensa nos outros, não em si mesmo. Jesus estava focado na vida de todos nós. E também do próprio Pai. No versículo 7 mostra que a pessoa humilde, ela está disposta a servir independente das circunstâncias. Então, no verso 7 de Filipenses 2, diz para nós: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, Jesus veio para servir. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Isto é Marcos 10:45. Também o trecho mostra que a pessoa humilde está disposta a sacrificar-se para provar sua obediência. Foi o que Jesus fez. Verso 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele se sacrificou para provar a sua obediência. A pessoa humilde, ela faz tudo para glorificar a Deus. Jesus fez isso em Filipenses 2, 9 a 11, diz para nós isso. Diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aí, Jesus, ele glorificou o Pai diante de todas as circunstâncias, e podemos dizer até a morte, mas na realidade, este é o objetivo de todo salvo. Todas as pessoas que crerem em Jesus Cristo devem glorificar o Senhor com suas vidas.
1 Coríntios 10, 31 diz que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, em todos os atos das nossas vidas, devemos glorificar ao Pai. Então, aqui nós observamos bem claro que a Páscoa é uma demonstração de humildade. Jesus demonstrou esta humildade na sua vida, devemos compreender. Também a Páscoa é um olhar de perdão para todas as pessoas do mundo. Um olhar de perdão para todas as pessoas do mundo. Observamos o nosso versículo de João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, de dar a vida em favor dos seus amigos. Agora, pensamos aí, quem são os amigos de Jesus por quem ele entregou a sua vida? São os discípulos, aqueles que fugiram quando ele foi preso? Foi Simão Cirineu, aquele que ajudou ele a carregar a cruz? Foi seus companheiros de cruz, os 2 ladrões? Eram os soldados por quem ele orou, aqueles que disputavam os pedaços de suas vestes? Foi por Pilatos que levou, ou seja, lavou as mãos, como um símbolo de que não tinha nada a ver com o que acontecesse com ele a partir dali? Ou foi por Pedro, por Judas? Quem eram os amigos que Jesus morreu por eles, né? Então, aqui nós observamos que Jesus ele só não morreu por seus amigos, mas na lista mesmo citada tem seus inimigos. Então, ele morreu por todas as pessoas, amigos e inimigos, mais inimigos que amigos, né? Tudo isso ele fez para que nós pudéssemos ter o perdão e, tendo o perdão, ter a vida eterna, a salvação da condenação eterna. Agora, vamos pensar um pouco, o que é perdão? Perdão é a remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Isto é perdão. Em Romanos 8:1, o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor, nós somos perdoados e é retirado de nós a punição eterna. Em João 5:24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, antes de ter Cristo como Salvador, nós estávamos destinados à condenação eterna, mas crendo nele é retirada esta condenação, essa punição, que é por causa do nosso pecado. Então, Deus ele afasta o pecado de nós quando nós confessamos e cremos nele. Miqueias 7:19 diz que quando somos perdoados, Deus joga nossos pecados como que nas profundezas do mar. Agora, no sentido geral, vamos pensar o que a Bíblia diz sobre perdão. Nós observamos que Deus ele está esperando e está pronto a perdoar qualquer pessoa que pedir perdão a ele. Lá no Salmo 86:5 diz: porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Também nós observamos que Deus ele promete purificar aqueles que confessarem os pecados a ele. 1 João 1:9 diz: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós não devemos continuar no sofrimento de culpa. Diz no Salmo 32:5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, a Bíblia vai falando para nós sobre pecado.
Então, através do perdão, Cristo ele provê salvação completa, tá, da penalidade do pecado para todos que realmente confessam-se a Ele. Lá em Colossenses 2, 13 e 14 diz: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos e vivendo, ou seja, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Colossenses 2, 13, 14. Agora, o que fazer para ser perdoado? A pessoa, para ser perdoada, tem que reconhecer o seu pecado. O salmista reconheceu. Salmo 51, 2 a 4 diz: Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então você tem que reconhecer seus pecados, tem que pedir que o Senhor perdoe seus pecados. No Salmo 51, ainda nos versos de 7 a 12, a gente observa isso. O salmista diz: Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que regozijem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto do meu pecado. Apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém com o espírito voluntário. Então, quando a pessoa é perdoada, ela encontra a verdadeira felicidade. O salmista diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Isto é Salmo 32, versos de 1 a 6, fala essa ideia. Então aqui nós observamos bem claro, tá, o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa é uma prova de amor. O amor do Pai, o amor do Filho por nós. Páscoa é uma demonstração de humildade. Então relembra Jesus sendo humilde. A Páscoa é um olhar de perdão para todas as pessoas do mundo. Então Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então Jesus morreu pelos seus amigos e pelos seus inimigos, mas ele quer ser o seu amigo e a parte dele ele já fez. Ele entregou a vida por nós, demonstrando que quer ser nosso amigo. Agora tem a sua parte, você precisa entregar a sua vida a ele. A Bíblia é clara e nós conhecemos versículos de certeza de que o Senhor vai nos receber. Diz no Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Que Deus abençoe a todos. Qual o verdadeiro sentido da